bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Que dia maravilhoso, Senhor, onde o Senhor nos deu a oportunidade e o privilégio de sentarmos aqui nessa mesa, ler e conversar sobre a Tua palavra com os meus irmãos. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor os abrace, para que eles sintam a Tua presença neste momento e recebam diretamente do Senhor tudo que eles precisam, Deus, para o dia de hoje, para vencer os desafios do dia de hoje. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Edermo Coelho, doutor Edermo Coelho, não entendi muito bem o nome, mas seja bem-vindo. Valdson, Marise, bom dia. Rosemary, bom dia. Bom dia, Helena Teixeira. Obrigada, querida, por mais uma vez aqui. Denise Santos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar sobre festas, sobre celebrações. Gênesis 21, 8. Gênesis capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Parece uma coisa tão fútil, né? Fazer uma grande festa por um desmame. Mas não era só uma festa. Abraão estava comemorando a fidelidade de Deus. Ele esperou por aquele menino 25 anos. E não foi só uma festa pelo nascimento, foi uma festa, uma celebração, comemorando ali a fidelidade de Deus, que permanece mesmo em cenários impossíveis. E naquela época, celebrar o nascimento, celebrar o desmame, era algo assim muito importante, porque a mortalidade infantil era altíssima, e era uma das fases mais frágeis da criança, era até o desmame. Então havia muita morte nessa fase, era uma fase bem frágil. E aí, entre 2 e 3 anos, era o desmame. E no dia que Isaac foi desmamado, teve uma grande festa, teve uma grande comemoração. E eu sempre fui assim meio contra essa comemoração de mêsversário de criança. Comemora um mês, comemora 2 meses. Porque eu acho que acaba sendo só um compromisso social, assim, um evento social, porque tá todo mundo fazendo. Porque quando a pessoa tem mais de um filho, o segundo filho não tem mêsversário. Tem alguns que conseguem manter, mas se aí vem o terceiro filho, não mantém o mêsversário. Então eu sempre fui meio implicada com essa comemoração de bebê de mêsversário, porque eu achava uma comemoração fútil. Mas depois que eu li esse texto hoje, estava lendo esse texto hoje, falei, eita, peraí, Abraão comemorou, celebrou o desmame. Por que as pessoas não podem comemorar o mêsversário, celebrar a vida do bebê, né? E aí eu até quebrou um pouco o meu preconceito, poxa, é celebrar, mas assim, eu ainda acho que é modinha, porque eu acredito que para ser mesmo algo institucionado na família, para ficar como uma celebração mesmo mêsversário, tem que fazer com todos os filhos. E às vezes não é porque os pais não amam os outros filhos e não quer fazer igual, é porque o tempo muda, né, gente? Antes não tinha ninguém para cuidar e só tinha um bebezinho, você tem aquele tempo todo. Depois vem mais um filho, você não tem mais o tempo, não tem mais tempo nem para você, né? Ainda mais para comemorar mêsversário. Aí vem terceiro filho, quarto filho. Se bem que hoje em dia é mais um filho e 2 filhos, né? Mas tem gente que tem 4, 5 filhos e não consegue manter essa tradição de celebrar todo mês a vida da criança. Mas depois de ler esse texto aqui, eu entendi. Comemorar, celebrar a vida da criança, né? Então, gente, eu não sou contra, mas não. Pode comemorar aí os mêsversários, não terá mais meu julgamento. Mas eu acredito que se você começa na sua família a comemorar todo mês o mêsversário, tem que ser com todos os filhos, gente. Fica uma tradição familiar, celebrar, comemorar.
Porque quantas vezes a gente passa por tanta dor, por tanta dificuldade. Inclusive, no dia dessa festa, foi o dia que Ismael começou a criticar Isaac, a debochar de Isaac, a zombar de Isaac. Foi por causa desse dia aqui que começou aqui a guerra entre os dois, né? Como é que fala? Os ciúmes, as discussões, os pequenos, como é que fala? Problemas familiares começaram a crescer a partir daí. Você vê que uma celebração, ela não anula os conflitos familiares. Uma festa, ela não esconde, não tem como apagar os problemas que tem na família, os conflitos que tem. Mas é necessário celebrar, é necessário comemorar, porque o mal tem todos os dias. Coisas ruins tem todos os dias, coisas difíceis tem todos os dias. E nós precisamos comemorar, festejar, celebrar as coisas boas, principalmente porque essas coisas boas refletem a fidelidade de Deus por nós. Aqui, Abraão estava celebrando a fidelidade de Deus num cenário impossível. E ali não estava ignorando a dor, nem conflitos. Mas apesar dos conflitos, das dores, do dia mal que tinha, é preciso comemorar, é preciso celebrar. Sabe, Deus é um Deus, não é apenas um Deus de arrependimento, de quebrantamento. Sabe, às vezes nós olhamos para Deus e falamos, não pode fazer isso, que Deus vai ficar triste. Deus vai castigar. Nós colocamos Deus num lugar como se Deus não gostasse de festa, como se Deus não gostasse de celebrações. Celebrar e celebrações na Bíblia é uma palavra que tem mais de 100 vezes na Bíblia. Fala sobre celebrar, sobre celebrações. Deus instituiu 7 festas oficiais em Israel. Elas estão descritas em Levíticos 23. Ele ordenou para Israel a Páscoa, a festa dos pães asmos, festa das primícias, da semana de Pentecostes, festas das trombetas, o dia da expiação. O dia da expiação não era necessariamente uma festa, era mais uma convocação solene, né? Mais introspectivo, mas era também um marco, né? Um dia separado para isso. Tinha a festa dos tabernáculos. Aí lá em Esther a gente vê que foi instituída a festa de Purim, Esther 9. E tem também lá em João 10, 22, a festa da dedicação do templo Hanukkah. Eu nunca nem tinha escutado esse nome, mas tem essa festa, né? Em João 10, 22. Deus é um Deus que ama celebrar, ama nos ver felizes, nos ver contentes. Quando Deus não se alegra com a nossa dor, nem com o nosso sofrimento, mas se alegra com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, Ele completa a nossa alegria. Nós não conseguimos ter uma alegria completa, plena, é só parte de pedaços, flashes de felicidade. Mas lá em Deuteronômio 16, 15 fala: celebre, comemore, porque Deus vai completar essa alegria. Deus, Ele vai abençoar vocês e vai completar a alegria de vocês. E lá em Neemias, o povo estava arrependido, estava triste porque tinham reconhecido seus pecados e falou: não, gente, a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos olhar para a fidelidade de Deus e se alegrar em Deus, porque a alegria dele nos dá força. É necessário a gente comemorar, a gente celebrar, a gente dar importância para as pequenas conquistas. Você fala: gente, um desmame é uma coisa tão insignificante, um mêsversário é uma coisa tão pequena. Mas Deus se alegra quando nós celebramos, quando nós comemoramos. Então o texto fala assim: este é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos nele. Fala assim: basta cada dia seu mal. Mas o mal, a dor, não tem a última palavra na sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida é a fidelidade de Deus, e Ele é fiel.
Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Então, é necessário que nós olhemos para as nossas conquistas, por menores que sejam, e celebremos, comemoremos. Cada um faz do seu jeito. Abraão fez uma grande festa, sabe? Mas é necessário que a gente olhe para Deus como um Deus que ama celebrar, como um Deus que ama comemorações. Não só um Deus de arrependimento, de quebrantamento, de exortação, mas um Deus que ama celebrar a conquista dos seus filhos, celebrar o cumprimento das promessas dele na nossa vida. Nós precisamos nos alegrar, celebrar, porque os conflitos sempre vai ter conflito, sempre vai ter dor. E se você prestar atenção, nós passamos mais tempo celebrando nossas dores. O que é celebrando, gente? Uma celebração é uma coisa que as pessoas escutam, que as pessoas ouvem. Uma festa faz barulho. E muitas vezes nós temos feito barulho, não seria uma festa, mas as nossas dores, elas estão fazendo mais barulho na nossa vida do que o que a fidelidade de Deus tem feito por nós. E Deus quer que a gente faça barulho, que a gente celebre, que a gente comemore, porque o mundo precisa ver que mesmo passando dores, mesmo enfrentando injustiças, mesmo passando por vales, Ele é fiel. E a fidelidade dele precisa fazer barulho na nossa vida, precisa ser comemorada na nossa vida. Eu acho interessante essas 7 festas pontuais. Elas eram feitas em determinados momentos do ano. Elas não eram feitas todas num dia só. Eram datas distribuídas durante o ano. Nós precisamos de momentos de alegria, de celebração, para a gente aguentar o arroxo do tempo, do dia ruim. Olha o Natal, que coisa maravilhosa, né, gente? As pessoas ficam ansiosas pro Natal, a festa do Ano Novo. E você precisa celebrar o Natal, celebrar o Ano Novo, porque os problemas, eles não vão deixar de existir. E quando você reconhece a fidelidade do Senhor nos seus cenários impossíveis, você tem força para continuar. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus distribuiu festas em vários dias do ano, porque a gente precisa respirar, a gente precisa relaxar um pouco, a gente precisa respirar profundamente, porque se a gente não celebrar, não parar para celebrar a fidelidade de Deus na nossa vida, nós vivemos de problemas em problemas, remoendo lutos e lutos, e a gente vai morrendo um pouquinho a cada dia. E Jesus fala, olha, eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância. Se nós, mesmo olhando assim, é um cenário de muita dor. Lembra que a gente já fez várias lives aqui, eu já falei. Deus, ele faz coexistir a bênção com a nossa dor, a alegria com a dor. Tem coisas nas suas mãos que é motivo de muita comemoração, de muita celebração. Você fala, Fernanda, eu não consigo enxergar. Eu tô só vendo dor na minha frente. Eu posso falar para você uma coisa? Já falei isso muitas vezes aqui. Tem pessoas olhando para sua vida, desejando ter o que você tem. Ah, se eu tivesse o que a Lurdinha tem, eu ia fazer uma festa para comemorar. Se eu tivesse o que a Juliana tem, eu iria fazer muita coisa. E às vezes nós estamos olhando, a gente não consegue ver nada, nenhum motivo para se alegrar e celebrar. Mas Deus não permite você passar pelo vale sem jogar sementes na sua mão. E a fidelidade dele é motivo para você celebrar, é motivo para você comemorar. Esse texto aqui de Abraão, falando aqui em Gênesis 21:8, que ele fez uma festa porque o filho dele desmamou. Você fala, mas que coisa mais... Pra que isso? Tá idolatrando o filho. Não, gente, foram 25 anos de espera.
A mortalidade infantil era altíssima na época. E celebrar e comemorar ali o desmame entre 2 e 3 anos, no dia que foi o desmame, foi o dia de comemorar, meu filho está vivo. A promessa se cumpriu e Deus ainda cuidou da minha promessa, protegeu a minha promessa. E Abraão celebra, Abraão comemora a fidelidade de Deus, que permaneceu mesmo diante de cenários impossíveis. Então hoje, eu queria trazer para você esse entendimento, para você celebrar, comemorar, mas não só como um evento social, não só como porque está todo mundo fazendo. Institui dentro da sua família, da sua casa, se quer ser o mêsversário dos seus bebês, mas institui isso como uma tradição de agradecimento, de louvor a Deus, não só, é o mêsversário, é 1, é 2, é 2 meses, é 3 meses, não, é mais profundo que isso. Seu bebê está vivo, saudável, comemore a fidelidade de Deus. Meu Deus, agora o tema do 3º mês, do 4º mês, porque você precisa postar. Não é só um evento social. A festa que a gente faz de comemoração é da fidelidade de Deus. Quantas crianças não conseguem chegar até 1 ano? E seu bebê conseguiu fazer todos os mêsversários. Não pode ser só para postagem. Tem que ser para celebrar mesmo, para se alegrar mesmo, para comemorar mesmo. Não tem problema por temas engraçados, divertidos. Mas aí vem o 2º filho, faça a mesma coisa. Porque é uma tradição de honra a Deus. Não só uma tradição para aparecer, mas uma tradição que honra a Deus, que honra a fidelidade de Deus. A senhora apenas ser enjoada demais. Sou mesmo, gente, sou enjoada, né? Mas eu achei interessante porque eu tinha um certo preconceito com isso. Mas quando eu falei, gente, Abraão comemorou o desmame, fez uma grande festa. Parece algo tão fútil, mas eu olhei e falei, quantas vezes a gente comemora a nossa dor? Fica remoendo dores, remoendo traumas, e ali o luto, ali faz um barulho na nossa vida. As pessoas que estão em volta ouvem apenas o barulho das nossas dores, mas não ouvem o barulho da comemoração, da festa que a nossa alma precisa fazer da fidelidade de Deus. Deus é fiel. E você celebrar e comemorar o que você tem nas mãos, o que Ele colocou nas suas mãos, não é fútil. Você comemorar, você celebrar, por menor que seja, faça barulho. Porque o Deus que você serve não é apenas um Deus que te leva à profundidade de tristezas e ali Ele vai... Mas não, Ele te arranca desses lugares escuros e te coloca num lugar alto. Ele faz você olhar para os seus problemas numa outra perspectiva, que é a dele. E tem uma glória que pesa mais do que as suas lutas e tribulações a ser revelada, a ser derramada na sua vida. Fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, mas fala que Ele derrama a glória dele sobre nós. E quando Ele derrama, faz barulho, as pessoas vão ver, porque nós vamos derramar a glória dele em quem está perto. A gente não consegue reter para a gente. Este é o dia que o Senhor fez para você. O que você vai celebrar hoje? O que você vai comemorar hoje da fidelidade de Deus? Deus gosta de festa, Deus gosta de celebração. E quando você alegra o coração dele, Ele tem força para derramar na sua vida. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Tenha um bom dia e celebre bastante esse dia, as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida. Você às vezes acha que é pouco, mas tem pessoas observando a sua vida, achando que você tem muito. Em nome de Jesus, Pai, coloca os meus irmãos na Tua presença. Dê a eles a oportunidade de visualizar neste momento o quanto o Senhor tem sido fiel na vida deles.
Abre os olhos dos meus irmãos para que eles enxerguem as bênçãos e as promessas que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Em nome de Jesus, que assim como a dor da vida deles tem feito um barulho enorme, muita gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. Que a alegria de reconhecer o bem que o Senhor tem feito na vida deles possa fazer um barulho maior ainda. E as pessoas olharem para nós, olharem para a vida dos meus irmãos, assim como as pessoas olhavam para José e falavam: ah, o Senhor é com José. Tudo que ele faz dá certo. E às vezes as pessoas só sabem que não deu certo na nossa vida. Teve muitas coisas na vida de José que não deu certo, né, pai? Mas as pessoas só olharam, só viam na vida de José o que deu certo. Ah, o Senhor é com José, porque tudo que ele faz dá certo. O Senhor é conosco. E o mundo vai ver que tudo que a gente faz dá certo, porque o Senhor é conosco. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. E aí?